Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Nós estamos meditando na vida de Davi, o homem segundo o coração de Deus. E nós estamos considerando as 4 evidências do distanciamento do coração de Davi, o coração de Deus. Nós vimos ontem que Davi recusou muitas oportunidades de se arrepender do seu pecado e diminuir as acusações contra ele. Davi, ele não foi movido pela integridade de Urias. Ele não observou que Deus estava mostrando a ele como este homem era íntegro e que ele poderia aprender com a integridade dele. Agora nós vamos ver o terceiro fato do afastamento do coração de Davi do coração de Deus. Davi, ele tenta encobrir o seu pecado. Talvez nós já fomos envolvidos em uma rede de pecados e tentamos encobrir o primeiro que apareceu. A maioria de nós já tentou encobrir um pecado uma vez ou outra. No Salmo 32:1, Davi lembra-nos de que a pessoa abençoada é aquela que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Mas que triste lição ele ter aprendido essa lição por meio de uma experiência tão amarga. A palavra aqui coberto em hebraico é kazar, que significa cobrir, ocultar, esconder, vestir, perdoar, manter em segredo, esconder alguém ou envolver alguém. Quando tentamos desesperadamente encobrir as nossas práticas pecaminosas, encontramos-nos à beira do desastre, pois o pecado ele se perpetua. Somente com o arrependimento Deus nos cobre e nos veste com seu perdão amoroso. Apenas quando corremos para Ele, na nudez do nosso pecado, Ele nos cobre com vestes de salvação e Ele então nos envolve novamente com um manto de justiça, como diz Isaías 61:10. Vamos ler. Isaías 61:10. E diz assim a palavra do Senhor: Tenho grande alegria no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Davi tentava encobrir o seu pecado. O que quer dizer morte? Deus, por sua vez, queria cobrir suas transgressões, o que significa vida. A quarta forma de Davi se distanciar do coração de Deus é que ele envolveu muita gente em seu pecado. Aparentemente, ele não levou em conta a posição que estava colocando certas pessoas. Nós também, nós podemos tornar-nos tão egocêntricos que não nos importamos com o que pedimos aos outros. Podemos ser insensíveis à vida dos outros em razão do nosso próprio egoísmo, o que procede de um coração que está distante de Deus. Em seu egoísmo, Davi envolveu um serviçal em seus planos. Ele convidou Betseba para uma aventura de culpa e dor. Tentou instigar Urias a subverter seus valores.
envolveu Joabe em seus pecados e por fim com que Urias fosse morto. Conclusão: o que Davi fez desagradou ao Senhor, como nos diz 2 Samuel 11, 27b. Vamos ver. 2 Samuel 11, 27b. E diz assim, então, a palavra de Deus. Passado, quando a mulher de Urias soube que seu marido era morto, ela chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Ela se tornou sua mulher e lhe deu um filho. Porém, isso que Davi tinha feito pareceu mal aos olhos do Senhor. Contudo, ainda assim, ele não se arrependeu. Podemos concluir com propriedade que o coração de Davi já estava distante de Deus. As consequências, elas foram trágicas. Um coração igual ao teu é o que nós estamos falando aqui. A construção de um homem de Deus depois de um pecado, de uma tragédia. É isso que nós estamos aprendendo. O que Deus pode fazer com um homem com um coração tão distante do seu, depois de ter tido tantas vitórias. Nós podemos aqui continuar vendo pela palavra de Deus que conta essa história, que toda a Escritura, ela sempre fala todas as coisas abertamente, para que possamos aprender. A Escritura será sempre para o nosso bem. Davi, ele era chamado de um homem segundo o coração de Deus. Esse era o calibre desse homem. Ele se tornara rei de Israel, tendo derrotado todos os seus inimigos. Ele estava agora no auge da sua trajetória quando, de repente, o diabo lhe armou um tropeço. A que alturas de bênção é possível que um homem caia? A que profundidade de pecado um homem pode descer, mesmo com toda aquela bagagem espiritual que ele adquiriu naqueles 20 e poucos anos antes de se tornar rei? Quanto maior a bênção, a autoridade e a publicidade que se atinge pela graça divina, mais profundo e mais assustador pode ser a caída, o colapso. Numa um só dia na vida de uma pessoa, que ela não dependa da graça para ter forças e do sangue de Jesus para lhe purificar os pecados e lhe afastar das armadilhas do mal. Que nós possamos orar por nós mesmos, que possamos orar por alguém que você sabe que está sendo muito usado por Deus, porque o inimigo sempre vai tentar, de alguma forma, levá-lo, tirá-lo aquelas bênçãos que o Senhor, por sua graça, derramou sobre ele. Que o Senhor nos guarde e nos proteja, que Ele nos proteja de tropeçar, como diz lá em Judas, que fala que o Senhor é Ele que nos livra de tropeçar. Que o Senhor nos dê graça, que Ele nos dê vitória nesses dias. Vamos terminar então fazendo essa leitura em Judas, versículo 24, que diz assim: e ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória com grande alegria. A este que é o único Deus e nosso Salvador, mediante Jesus Cristo Senhor, nosso, seja glória, majestade, poder e autoridade,
antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Que o Senhor poderoso nos guarde de tropeçar. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Deus te abençoe e até lá.